bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. Super especial. Mas para começar, vamos dar saudações femininas para ela. Eu sou Lília Oliveira. Eu sou Elis Ferraz. E eu sou Vanessa Rich. O prazer estar aqui. Saudações femininas para Vanessa Rich. Aqui a gente vai dizer como é que é? Abre assim, fecha e bate aqui, ó, no coração. Toda essa banda é Queen. Olha o nome da banda. Banda de mulher. Seja bem-vinda, Vanessa. Eu já quero começar agradecendo por você ter aceito o nosso convite. Fantástico. A Vanessa, gente, ela é jornalista esportiva, ela também faz mentorias em comunicação e eu sei como a sua agenda é corrida, por isso eu te agradeço muito por ter aceito esse convite tão especial. Obrigada. Lília, Elis, eu que agradeço. Eu achei o máximo essa proposta de vocês e poder contribuir, contar um pouquinho da minha história e ajudar tanta gente vai ser maravilhoso. Tenho certeza absoluta que a sua contribuição vai ser única. Mas pra gente começar esse podcast, toquem os tambores! Puxem as cadeiras! Com vocês, Vanessa Rich. Eu já vou lançar logo uma pergunta, porque você como jornalista esportiva, eu fico imaginando você assim no começo dessa carreira, né? Porque antigamente a gente só via homens nessa parte do esporte, né, como jornalista. Como foi, Vanessa? Você teve algum preconceito? Como você conseguiu conquistar o seu espaço sendo uma mulher jornalista esportiva? Fazendo uma pequena ressalva, hein? Vanessa, eu quero fazer uma pequena ressalva. Vanessa é super mulher, mas ela já percebia aqui, sim, só de olhar que a energia é masculina. Manda, Vanessa, agora é com você. Eu comecei a minha carreira trabalhando em rádio e depois é que eu fui para a TV e eu comecei na Globo News, então comecei com Hard News. E de repente eu me vi fazendo esporte, aquele último bloco do jornal para falar de esporte, Olimpíada, Pan-Americano, e comecei a me apaixonar. E aí eu recebi uma proposta da Alice Maria, que era diretora, então, criadora do Jornal Nacional e diretora da Globo News na época, e ela falou, olha, que tal se você virasse narradora? Eu falei, você tá maluca? De cara eu falei, você tá maluca, vão me mandar pilotar fogão, não é para mim. Ela falou, não, peraí, a vaga não existe, vai para casa, pensa, depois você me liga. E aí eu confesso a vocês que eu liguei para ela no caminho. Falei, olha, se eu não aceitar, você pode pegar uma terra, jogar em cima e me enterrar. Porque se eu não aceitar uma proposta dessa... E ali eu passei 2 anos treinando com as equipes de esporte da TV Globo. E aí passei a ser narradora, a primeira narradora das organizações Globo. Narrei Olimpíada, Pan-Americano, depois narrei Carnaval. E essa oportunidade foi fantástica, porque se eu não tivesse aceito, né, se eu não tivesse topado, não tivesse coragem ali para assumir uma responsabilidade dessa, não teria acontecido. Então eu fiquei muito feliz de ter topado, de ter aceito, porque era um desafio pessoal. Diga-se de passagem, com o sotaque desse global maravilhoso, foi uma das melhores. Nossa, muito legal, Vanessa. Você quebrou assim um tabu, porque até então a gente não via uma mulher narrando, né, jogos, enfim, né, como narradora esportiva. E o que você acha assim que foi determinante para você? Você falou da sua coragem, de ter aceito o desafio. Eu imagino que teve momentos que você ficou, ai meu Deus, como que eu vou fazer isso? O que você acha que foi determinante para você conseguir ter esse sucesso? Sem dúvida nenhuma, a humildade. A humildade, ela faz com que você reconheça que você não tem a mesma cultura que os homens têm do futebol. Então, eu ia ao Maracanã, ia com meu pai, mas eu ia lá ver o jogo do meu time, que por acaso é o Vasco, e eu acompanhava, mas eu não tinha aquela preocupação com a técnica, com a tática, que é que está jogando, por que escalou A ou B. Então, eu não tinha essa cultura, que os homens já têm isso desde muito novinhos. Então, quando eu comecei a trabalhar com esporte, eu assumi, olha, gente, não sei tudo, me ajudem, e estudava pra caramba, porque a cobrança é gigantesca. E aí, quando eu comecei a narrar, eu sabia que tinha que ser erro zero, e eu me cobrava para que fosse erro zero, porque senão, tá vendo? É mulher. E sempre se fala assim, preconceito, ele existe, né? Ele existe em qualquer profissão. E aí, Elis, eu faço uma ressalva aqui, ele é velado muitas vezes, muitas. A gente parece que não, parece que está tudo bem, mas ele está ali. Quantas vezes eu ouvi numa redação, o jogador não quer falar, manda uma mulher, que com mulher ele vai falar. Isso é um preconceito velado. E está ali, presente. Então, eu acho que na minha vida eu sempre tive esse propósito, assim,
vou fazer e o que eu fizer vai ser bem feito, independente da área que for. Graças a Deus, quando eu entrei nesse ambiente, já não tinha mais aquela exposição no vestiário, que antes a entrevista coletiva era no vestiário, né? Aí corria o risco de ter alguém pelado ali, uma situação constrangedora. Vamos ver os homens sarados pelados! Aí eles gostou. Mas, Vanessa, Mas aí ficou mais fácil, né? deixa eu te aproveitar, porque já que você torce pro Vasco, eu tenho um amigo, né, que é o Tita, o que foi camisa 7 há muito tempo, e eu me lembro que eu tô quase desconfiando que foi você que fez aquela piada, que a piada era assim, quando chegou o Tita, que se não me engano ele foi técnico, e tinha o Roberto Dinamite, e aí o Vasco começou a afundar e eles disseram, Titanite. Roberto é muito meu amigo, olha, é um bastidor muito saudável, né? Eu acho interessante que eu cresci indo ao Maracanã e vendo o Vasco tomar vários gols do Zico, por exemplo. E eu cresci odiando literalmente o Zico. E o dia que eu conheci o Zico, e quando eu descobri que ele era amigo do Roberto Dinamite, eu falei, que grande burrice a minha, né? Alimentar essa adversidade. Eu falei, Zico, você me perdoa, você me desculpa, mas eu odiei você a vida inteira, agora você é meu amigo, tá tudo certo. Ele assinou uma camisa pra mim. Nem sempre mais. Eu dei uma camisa assinada do Zico, uma retrô dele, assinada. Porque eu sou flamenguista, né? Ah, que beleza. Muito bem, vai lá, Lília. Vanessa, é muito legal porque você teve essa coragem, você conseguiu, né, ocupar o seu lugar. E me fala uma coisa, nesse período da sua carreira, né, você é muito bem sucedida como jornalista esportiva, teve alguma coisa, algum momento que foi muito desafiador para você? Porque a mulher, a gente fala que para ela estar bem, ela tem que estar em equilíbrio com a vida profissional, a vida familiar. Pois é. E tem momentos que a coisa às vezes desanda, né? Às vezes não acontece tudo certinho como a gente gostaria. Teve esse momento para você, Vanessa? Eu sei que você teve uma história. E eu queria que você contasse essa história pra gente. Por quê? Porque as mulheres não podem só olhar pra gente depois que a gente tem sucesso e dizer assim, Mulher Maravilha, foi fácil. Foi fácil. Mas eu sei que a gente tem os nossos desafios. Elas precisam entender que é uma questão de decisão e coragem. Conta pra gente que agora eu quero ouvir do seu coração. Olha, vou abrir meu coração. Nunca falei sobre isso em lugar nenhum. Sempre preservei bastante assim a minha vida pessoal. Mas quando eu deixei a TV Globo em 2017, eu deixei uma empresa onde eu trabalhava há 18 anos e eu tinha crescido ali, me desenvolvido como jornalista dentro da Globo News, depois recebi o desafio de ir para o Sport TV ser narradora. Então eu tinha uma história com aquela empresa e continuo lá até hoje, porque eu faço Rádio Globo até hoje, então eu estou no Grupo Globo ainda, mas de repente eu me vi. Eu que tinha um emprego com aquele salário no final do mês, tudo certinho, de repente você olha e fala, mudou a maneira como as empresas, e está mudando cada vez mais, a maneira como as empresas entendem os funcionários. Então você passa a ser um prestador, né? Antes você tinha uma carteira assinada e hoje você passa a ser uma empresa em que você é o dono da sua própria empresa, você é o responsável. Então, todas as preocupações que eu nunca tive de fazer projetos, literalmente sentar e fazer um projeto, em criar, em correr atrás para que aquilo acontecesse, eu recebia tudo pronto. Eu era funcionário, olha, hoje você apresenta tal programa, amanhã você vai apresentar outro, amanhã a reportagem é tal. De repente, eu me vi muito... talvez eu não tivesse preparada para aquele momento e eu me vi num desafio gigante, porque junto com isso, eu me separei. Então, acabou meu casamento e acabou o meu emprego, né, que eu tinha seguro até ali. E foi interessante como eu consegui coordenar tudo e fazer funcionar. Eu tinha um desafio gigante pela frente, que era um projeto Narra Quem Sabe, nos canais Fox Sports, onde eu ia fazer um processo seletivo com 300 mulheres em todo o Brasil e escolher 6 narradoras para treinar aquelas meninas e 3 delas ficariam para fazer a Copa do Mundo. Então já ia ter uma pressão gigante, porque mulher, né? Mulher não sabe nada de futebol, mulher não entende nada, estão fazendo o que aí, se metendo com a gente. A gente não quer, na verdade, um clube da Luluzinha, que a gente quer mais espaço para as mulheres dentro desse ambiente do esporte. Sim. E aí, quando eu me vi sozinha, com 2 filhos para criar com 4 anos, e tentando fazer um projeto gigantesco acontecer, numa mudança de emprego que eu estava, né, de trabalho, eu falei, caramba, uma coisa de cada vez, né? Guardei o meu problema pessoal na gaveta, fiz a Copa do Mundo, foi uma repercussão internacional, tem entrevista para o Le Monde e todos os jornais internacionais. Foi um sucesso o projeto, inovador, nunca tinha acontecido, pela primeira vez na história da televisão brasileira. As mulheres narraram e comentaram uma Copa do Mundo, e fui eu que fui a gestora desse projeto.
E depois eu fui resolver a outra parte da história, que era a minha vida pessoal, né? E poder olhar, porque realmente, quando você olha para o seu filho e ele não está bem, porque ele não está bem de saúde, ou porque você tem um problema pessoal na sua casa, de relacionamento, acabou, você não consegue trabalhar em paz. E ali eu precisava de paz. E foi assim que eu consegui. Eu guardei um problema pessoal na gaveta e segui em frente, construí o que eu precisava, realizei o que eu precisava, terminou a Copa do Mundo da Rússia, eu resolvi. E agora é que você olha para trás e fala, como eu fiz isso? E ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Ou seja, só foram saber muito tempo depois. Você tinha filhos envolvidos. E como é que foi esse retorno para resolver isso? Como é que isso foi emocionalmente? Como é que você se sentiu, né? Às vezes as mulheres que dão uma... sou poderosa, forte e tal, mas existe um momento de dor. Como é que é isso para superar? O que você colocou na sua mente que fez você vencer tudo isso? Eu pensei assim, os meus filhos não podem sentir o impacto que eu estou sentindo. Se eu não estava preparada para aquele impacto do que eu estava vivendo, imagine os meus filhos. Então, assim, foi uma diferença de, 4 meses. 4 meses depois que eu me separei, a situação já não estava muito boa e, de repente, depois que eu perdi o emprego, né, a situação começou a degringolar e aí a separação aconteceu um pouquinho depois de eu entrar para esse novo desafio na Fox. E aí eu olhava para os meus filhos e eles perguntavam, cadê meu pai? Onde está o meu pai? E aí você fica, o que eu falo para a criança, né? Na verdade, o que eu queria, preservar uma imagem, e eu consegui fazer isso, até porque foi uma separação sem briga, sem nenhum tipo de exposição das crianças, e isso foi fantástico por esse ângulo, né, pensando assim. Sim. Foi maravilhoso, porque não teve um envolvimento das crianças nisso, né, não foram, talvez, contaminadas ou influenciadas por essa dor tão grande. Sim. E aí, o que eu pensei? Eu preciso pensar e resolver uma coisa de cada vez. Então, no primeiro momento, eu abracei os meus filhos e disse, olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, todo mundo vai resolver, todo mundo vai se encaminhar e todo mundo vai viver feliz. E mostrei que existiam vários tipos de família, né? Porque hoje acho que as crianças têm que ser preparadas para isso, existem vários tipos de família. E aí, foi até uma oportunidade que eu tive, por acaso, numa sala de espera, na terapia deles, por conta da separação, eles estavam fazendo terapia, que tinha um casal de amigos que são um casal gay e em algum momento a pessoa falou o meu marido não tá trabalhando muito. Aí o meu filho Lourenço falou, seu marido? Como assim? Tipo, você falou alguma coisa errada. E eu falei, essa é a oportunidade que eu tenho. E ali eu aproveitei aqueles 5 segundos que eu pensei rapidamente e falei, então, filho, o Henrique tem 2 pais, o papai fulano e o papai Beltrano. Existem vários tipos de família, filhos que não são filhos da barriga, filhos que são escolhidos, filhos do coração, filhos que têm 2 mães, filhos que têm 2 pais, filhos que são criados pelos avós, que são criados por uma tia. O que importa, meu filho, é ter amor. E ali, quando a criança entende que existe uma constituição que foi criada, né, e que a gente foi educada para isso, assim como eu fui educada com um pai e com uma mãe, e assim como eu fui educada para ter um emprego, para ter uma casa própria, né, tudo isso tinha caído por terra naquele momento que eu estava vivendo. Sim. E, de repente, eu falei, peraí, existe vida lá fora, existe um horizonte, uma luzinha lá no fim do túnel. E eu acho que foi isso, Elis, que me fez pensar, meus filhos estão seguros, garanti isso primeiro, meus filhos estão seguros, eles estão bem, coloquei os 2 na terapia, estão encaminhados, beleza. Tá, agora minha cabeça tem que ser para esse projeto. Resolve o projeto, faz, realiza, foi um sucesso absurdo, e aí depois é que eu fui resolver. E hoje, olhando para trás, eu falo, eu fui magistral nisso, porque meus filhos sentiram um impacto muito menor do que eles sentiriam se eu tivesse desesperada, chorando, gritando, que deveria até estar, porque eu estava numa situação difícil, né? Bem difícil. Nova, né? Totalmente nova. Sim. Exatamente. E não deixei ninguém perceber no meu trabalho o que estava se passando. Só depois, muito tempo, é que as pessoas foram saber e todo mundo, que isso? Como assim? Ninguém percebeu, ninguém soube, ninguém... E ali eu vi que as pessoas não têm que se expor, é difícil a pessoa não se expor, né? Tem horas que você tem que sinalizar para o seu chefe uma crise de burnout, tem horas que você tem que dizer, olha, meu filho está doente, como eu fui essa semana, eu fiquei 1 semana sem trabalhar porque o meu filho ia fazer uma cirurgia e eu tinha que ficar isolada.
E teve uma hora que eu tive que falar pro meu diretor, olha, eu não posso trabalhar essa semana, não posso sair de casa. Meu filho vai operar. E quando ele operar, eu preciso de mais uns 2 diazinhos para ficar com ele, para ter certeza de que ele está bem. E tem uma hora que você passa a ter essa segurança para fazer isso. É você ter essa liberdade com o seu diretor e essa segurança no seu trabalho. Porque é o que acontece também, Lilian, quando você volta da licença maternidade. Sim. Eu fiquei 9 meses fora do ar, 9. Porque eu saí 2 meses antes deles nascerem, uma barriga de gêmeos, eu tenho gêmeos. Então, imagina uma barriga de gêmeos. Eu não respirava, não conseguia gravar mais nada, não apresentava mais nada. Então, eu fiquei 9 meses, somando as férias, mais os 6 meses de licença maternidade, 9 meses. E quando eu voltei? Né? Você fica pensando, caramba, e agora? Né? Você pensa que essa questão de se desenvolver a resiliência, eu sempre falo assim, gente, resiliência é o aprender, desaprender e reaprender. Essa, para mim, é a melhor classificação que eu posso dar de resiliência, né? Porque realmente é um processo de adaptabilidade. Inclusive, a resiliência ela é totalmente ligada à adaptabilidade. Você percebeu que nesse momento, por tudo que você está contando aqui pra gente, você realmente passou por esse processo de resiliência, você sustentou aquilo que você acreditava ser o correto, e você acredita também que você conseguiu fazer com que seus filhos se tornassem, de certa forma, autogerenciáveis? Como é que é? Perfeita a sua observação. É exatamente isso. Eu acho que eu fui criada num conceito muito fechado de que todo mundo tem um pai, uma mãe, né? Na época dos meus pais se divorciar era um absurdo, então eles tinham essa coisa também. A gente chama isso do conservador, né? Isso, totalmente conservador, mas eu fui criada numa família exatamente assim, conservadora, e eu vi os meus avós viverem. Como eu fiz o vídeo de 60 anos de casamento dos meus avós, meus pais vão completar 50, então para mim foi muito difícil. E aí, de repente, eu comecei a ver que eu não podia passar esses conceitos que eu aprendi e que estavam me fazendo sofrer tanto naquele momento, para os meus filhos. Então, quando eu cito e falo dos tipos de família e mostro para eles, olha, tá tudo bem, a mamãe tá feliz, o papai tá feliz, o Lourenço e o Luca têm que estar felizes também, porque todo mundo vai seguir a vida e outras pessoas virão e outros problemas virão. Então, eu acho que ali eu entendi que se eu também... eu não podia proteger e esconder a verdade, que é a tendência. Claro. Então, eu fui verdadeira dentro da idade deles e, ao mesmo tempo, fui verdadeira comigo, em que eu entendi que eu precisava resolver uma coisa de cada vez, porque senão eu não ia aguentar. Claro que, tudo bem, vamos contar aí o lado ruim da história. Depois que tudo isso passou, que a Copa do Mundo passou, que eu assinei lá o meu divórcio, eu realmente fiquei muito mal. Ali a minha ficha caiu. Só que eu acho que eu mostrei para os meus filhos como eu consegui me adaptar àquela nova situação e que eles se adaptariam também. Então, primeira situação a me adaptar, sair de uma empresa que eu trabalhava há 18 anos. Sim. Primeira adaptação. 2, agora eu sou uma empresa. Nunca tinha sido uma empresa, nunca tive essas preocupações. 3, fui trabalhar num ambiente em que eu tinha que lidar com gestão, e a gestão não era o meu expertise naquele momento. E depois, eu acho que a minha adaptabilidade, como você falou, Elis, fez toda a diferença. Eu consegui contornar os problemas, consegui conciliar a mãe amorosa que eu sou, preocupada que eu sou, mas com a profissional que tinha um nome a zelar e que precisava construir um projeto vencedor, até porque tinha o depois, né? E aí, acontece o que depois da Copa do Mundo? Aquele projeto era um projeto Copa do Mundo. E depois faz o quê? Uma pergunta que eu tenho para você. Você acredita, então, que de verdade uma mulher ela pode alcançar esse equilíbrio? Porque essa é uma pergunta que a maioria ela não dá crédito. Elas pensam, será realmente que é possível? Você acredita nisso? E como você administra tudo isso, né? Como que administra tudo isso? Acho legal falar, né? Hoje eu estava numa reunião no carro, que eu pensei assim, meu filho tem que ir ao médico tal hora, eu tenho uma reunião 1 hora antes. Como é que eu vou fazer? Aí eu falei, filho, você vai assistindo a sua aula online no carro, a mamãe vai fazer a reunião dela também no carro, e aí quando acabar a reunião da mamãe, a gente está no horário do médico. E assim eu fiz. Claro que no meio da minha reunião,
mamãe, segunda-feira, escreve com o quê? Com C, com I, com E, com S? E aí eu parei a aula né? Você faz a alfabetização, né? Eu estou na alfabetização nesse momento. Então eu parei, falei, gente, um minutinho, então, é com S, E, vai lá, termina a palavra. E assim, eu acho que quando você consegue explicar para o outro também, para a criança, qual é a sua realidade, e os meus filhos começaram, a pandemia ajudou isso, ajudou muitas famílias, eu acho, com isso. As crianças desmistificaram um pouco. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Trabalha com o quê? Esse escritório faz o quê? Essa pessoa faz o quê? E aí eu acho que as crianças entenderam. Meus filhos me ajudam a montar os cenários, eles já sabem que tem que ter a iluminação, que tem que ter um carregador, que tem que ter uma luz assim assado. O figurino vem para cá, então eles já sabem que aquela hora eu vou me arrumar, e não pode bater na porta, não pode abrir a porta. Então eu acho que a gente consegue sim. Você consegue administrar sim. É uma questão de você querer administrar bem o seu tempo, não se desesperar, que é uma coisa difícil. Eu sou uma pessoa extremamente... não sou nem um pouco controlada nesse sentido de, ai meu Deus, está tudo ótimo, zen. Não sou zen, não sou. Sou extremamente estressada, muito. Ai, que Paguei bom preço você bem falar alto por ser estressada. Que bom você falar isso, porque a gente pensa que é só a gente, né, que fica estressada. Isso você nunca me enganou. Do momento que você apareceu nessa tela, eu já pensei, essa daí tem um estresse. Não, mas é legal a gente ouvir isso, porque a gente olha assim, você, jornalista, super bem sucedido, fala, nossa, ela deve fazer tudo assim na maior calma. Fala, filho, um momento, mamãe está aqui. E é legal você falar. Vamos falar a verdade aqui. O que acontece hoje na nossa vida, né? Nós vamos ao supermercado para fazer as compras, nós levamos a criança no médico, nós precisamos malhar porque a gente tem que estar magra, aí a gente precisa estudar porque a gente tem que estar atualizada, aí a gente vai trabalhar também, então, e aí a gente vai namorar e a gente tem, enfim, você tem que ter um tempo para, né, conhecer alguém, trocar uma ideia, viajar. Analisa, como é que isso cabe em 24 horas? Não cabe. Né? Não cabe. Então, eu acho que eu aprendi a abrir mão de algumas coisas para eu conseguir conciliar. Então, o que eu tinha na minha cabeça? Eu vou ser mãe de gêmeos, meus filhos vão ser educadíssimos, não vão fazer escândalo no shopping, eu vou ter uma cadeirinha para cada um sentar quando eu for andar de Uber, de táxi. Claro que não. Né? Não vai ser. Claro que não. Aí, quando a sua ficha cai, você fala, ah, tá, então... Agora eu entendi qual é a atual situação, qual é a realidade que eu estou vivendo. A realidade, exatamente. E aí você para de se cobrar, porque não existe um mundo maravilhoso da Alice. Né? Só no conto, não existe. Então eu acho que quando você verbaliza isso para o seu filho também, filho, tá difícil para a mamãe. Mas por que eu não vou hoje? Tá? Não vai, porque a mamãe vai trabalhar, nós vamos chegar atrasados hoje por causa disso, assim. Não é certo chegar atrasado mais. Hoje vai acontecer porque eu tenho uma reunião até mais tarde. Hoje, infelizmente, nós não vamos poder ir na festinha do fulaninho. Temos que estudar aqui porque tem a prova. Enfim, eu acho que você, quando fala a verdade para o seu filho, e ele olha para você e enxerga um ser humano. Sim. E né? Minha mãe também tem direito de estar cansada. Minha mãe também tem direito de dormir. Muito legal. Né? Assim, muito legal. Não estou dizendo que eu não paguei um preço alto por isso, não, tá? Eu paguei. Tá? Paguei um preço bem alto com a minha saúde e agora só é que eu estou conseguindo recuperar. Fiquei com cortisol super alto, uma série de situações que eu vivenciei que eu tive que administrar. Mas hoje eu olho para trás e falo, cara, eu sou realmente guerreira. Eu tô aqui porque eu sou guerreira. Palma, sabe por quê? Gente, ela foi lá para Olimpíadas, ela estava passando por uma situação muito difícil na vida dela e você deu conta de tudo. Não, você merece. Uma salva de palmas para a nisso. E você soube separar, você soube estabelecer prioridades, você soube separar, não deixar sua vida pessoal atrapalhar na sua vida profissional e vice-versa. Então, mas agora eu quero devolver uma pergunta para vocês, então. Qual é a linha tênue que a gente tem ali entre você contar essa história e as pessoas sentirem pena de você, ou você usar essa história para dizer, olha como eu sou pobre coitada, viu o que eu passei para chegar até aqui, usar isso como uma escada, ou contar dessa forma que eu contei agora, né? Com muita tranquilidade, sapiência, só para dizer, olha, não é tudo perfeito como a gente sonhou, imaginou, a vida é cheia de problemas, sim, e essa foi a maneira que a Vanessa administrou o problema. A Lilian vai administrar de uma outra forma, a Elige outra. Mas Vanessa, quando você contou a sua história, primeiro eu vou te dar os parabéns por uma razão muito simples.
eu acredito nas histórias contadas dessa maneira. Quando eu tive câncer terminal, que alguém olhou para mim e disse que eu morri em 3 meses, isso há 5 anos atrás, para mim o mundo tinha acabado ali. E aí eu tinha uma escolha. Ou eu ia olhar para o futuro e ia dizer assim, bom, eu posso escolher fazer alguma alternativa e ficar viva, ou eu simplesmente posso me lamuriar e me jogar aqui e aceitar que a morte, ela vem. Só que naquele momento eu olhei para trás e não acreditava que eu ainda não tinha construído todas as coisas que eram os meus sonhos. Então, quando você conta a história desse jeito, a primeira coisa que eu chamo a atenção para essas mulheres é que elas pensem o seguinte, olha, a história está sendo contada para você entender que somos humanos. Que o fato de você estar vivo te coloca em exposição a várias outras situações. E mais do que isso, que existem pessoas que o que fez ela vencer foi uma tomada de decisão. Então essa tomada de decisão, eu costumo dizer assim, por que algumas mulheres, por que algumas pessoas saem do absoluto zero a ter resultado, por que outras pessoas, apesar de ter ventos favoráveis, elas não conseguem chegar aos seus resultados, aos seus objetivos? Por uma razão, porque é o que está aqui dentro, é a representação mental. Isso é uma coisa tão séria que a gente não para perceber. Sabe aquele dia que você quer subir uma ladeira, você está andando de bicicleta, e aí você quer subir uma ladeira, e na hora de subir a ladeira, você simplesmente, eu não vou conseguir. Na beirada da ladeira você diz, eu não vou conseguir. As pessoas não fazem ideia que quando elas pensam isso, essa voz, o que antecede essa voz é uma imagem do processo da dor e da derrota. E quando você venceu isso, você contou isso com todo esse glamour, né? E é um glamour mesmo, dizer, olha gente, foi difícil, mas eu consegui. O que na verdade a gente pode interpretar isso para as mulheres isso só foi possível ser conseguido porque ela não pensou no como, ela focou onde ela queria estar, ela focou no resultado. E quando você foca no resultado, você não alimenta teu cérebro que quer se livrar da dor. E a dor está no como. Ela não está no resultado. O resultado é alegria. E é muito interessante, né? Como esses processos mentais são o que guiam toda a nossa vida. E justamente eu falo, mulher, você tem mais potencial de usar essa inteligência de adaptabilidade do que qualquer outro ser. Por que não usá-lo? Por que não investir nessa resiliência e parar com essas crenças limitantes de que, bem, é difícil, a gente tem muita demanda, me falta tempo. Aprenda a dizer não, aprenda a se organizar, aprenda a ter pessoas ao seu lado autogerenciáveis, que é exatamente o que você fez. Quando você diz para o seu filho não, que você não tem que chegar lá, que as coisas funcionam de outra maneira, para e pensa nisso. Você não está tornando ele autogerenciável, você não tá elevando o nível de consciência, você não está fazendo ele perceber que, como você disse, eu sou um ser humano, é minha mãe que está ali, ela também tem necessidades, tem seus sonhos, e ele passa a respeitar o outro. Então ele vai crescer com esse entendimento. Essa era a pergunta, respondi bem a grande jornalista Olha, pra mim, a sua história contada assim é uma inspiração também. E mostra que uma mulher pode estar no controle da sua vida, né, Elis? É verdade. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho muito legal. Você também é mentora de comunicação. Pois é. E o que eu tô percebendo é que muitas pessoas acham que melhorar a comunicação é só para quem é apresentador de TV, só para quem utiliza, né, esse veículo da comunicação como fonte de renda, como trabalho, como profissão. Mas eu tô achando muito legal a maneira que você se comunica com os seus filhos. Como você é claro e fala real para eles. Você acredita que a comunicação pode ajudar também dentro de casa? Na sua vida pessoal, no seu trabalho? Dá algumas dicas pra gente, você como mentora de comunicação. E até bem direcionado para a mulher que é empresária, que é empreendedora. Essa mulher que precisa ter esse equilíbrio. O que você faz na mentoria hoje beneficiaria uma mulher empresária, uma mulher que precisa desse equilíbrio, que na verdade é o que vai fazer ela ser feliz? Sem dúvida. Eu percebo o seguinte, muitas pessoas com as quais eu me deparei ao longo da carreira, sendo jornalistas ou não, porque hoje com a pandemia houve uma procura muito grande de outros profissionais fora da televisão, acho que outra gama realmente de profissionais começou a se preocupar com a comunicação. Preciso me comunicar melhor, porque eu preciso estar na rede social, preciso fazer um vídeo lá na minha empresa, enfim. As pessoas começaram a se olhar e reconhecer que elas não tinham essa comunicação tão fluida como a gente precisa hoje, né?
E aí eu comecei a receber todos os tipos de profissionais e comecei a perceber que as pessoas têm crenças limitantes. E aí é um papo para a gente ter numa outra conversa, Elis, com você, para aprofundar. Mas a sensação que eu tenho é o seguinte: as pessoas enfiaram na cabeça, assim como eu tinha na minha cabeça, de que, não, para eu ser uma mãe maravilhosa, eu tenho que fazer isso, eu não posso me separar, as crianças vão chorar se eu não tiver no dia do aniversário, eu não posso ficar até mais tarde, porque eu tenho que levar na escola. Enfim, eu comecei a ver que essas crenças limitantes que a gente aprendeu, e normalmente elas vêm arraigadas da nossa família, da infância, elas te bloqueiam tanto, por acaso, por algum motivo, e eu não sei dizer exatamente qual, eu nasci com a comunicação muito forte dentro de mim. Então, ainda na escola, nas festinhas do colégio, eu sempre estava entrevistando as pessoas, eu sempre estava apresentando, eu fazia sorteio com os cartões de Natal do meu pai. Então, isso nasceu comigo. Então, eu nunca entendi como assim alguém se sente ameaçado de ir no palco e falar para uma galera se eu vou e apresento um show em Copacabana para 200 mil pessoas. Eu não tenho esse medo dentro de mim. E eu só fui realizar isso e entender depois que eu comecei a trabalhar com pessoas muito diferentes, que não eram da área da comunicação, e quando eu olhei para os meus filhos. Eu tenho gêmeos em casa, esse comparativo é muito cruel. Um é exatamente como eu, então tudo está ótimo, maravilhoso, não interessa se vai numa festa que ele não conhece ninguém, ele rápido fez um amigo, está tudo certo. E o outro, que não se joga na vida. Ele tem uma série de conceitos que eu não sei de onde vieram, porque só tem 7 anos, mas desde muito pequeno, ele já traz isso com ele. Não sei quem são essas pessoas, não posso falar, será que eu posso sair de perto da minha mãe porque eu quero ir ali naquele brinquedo? Então, tudo ele tem que ter quase como uma autorização, uma permissão, um ok para ele seguir. E eu comecei a perceber que eu tinha que encorajá-lo. Então eu comecei a dizer desde muito pequeno: filho, pode dizer para as pessoas, eu te amo, eu sinto saudade de você, você faz falta, ou mãe, tá tão divertido isso aqui. E aí eu comecei a ver que essa criança começa a me trazer de volta o seguinte: mãe, esse é o dia mais legal da minha vida, um dia em que a gente, sei lá, tava pulando e falando família, família, família. Aí ele: mãe, que música é essa? Eu falei: não sei, meu filho, eu acabei de criar. Mas não é legal a gente estar abraçado aqui, todo mundo na nossa família? Então, assim, são crenças que ele, sei lá de onde ele tirou, porque ele é muito pequeno ainda, mas que os adultos têm talvez esse traço de personalidade que a pessoa traz com ela quando ela nasce, mas tem todo o ambiente no entorno. E quando você consegue desligar essa chavinha na cabeça da pessoa, ela muda completamente. Então, o pânico de microfone, que é uma coisa, por exemplo, que eu trabalho na mentoria, você conseguir traçar com a pessoa uma comunicação, uma conexão com quem está te assistindo. Porque, vou fazer um exercício aqui, se eu falar sem conseguir atravessar até vocês, eu vou falar aqui e não vou chegar até vocês. Mas se eu falar: nossa, eu estou tão feliz de estar aqui, olha a sinceridade que eu passo nessa fala. Eu poderia dizer: nossa, eu estou tão feliz de estar aqui. Não está, querida, desculpa, não está. Então eu preciso criar essa conexão com o outro, né? É que às vezes as pessoas não fazem coisas congruentes. Aí é o que a gente fala muitas vezes na ressignificação, né? Quando a gente fala assim, como é que você faz para criar uma nova representação, para ressignificar, você entender as coisas de outra forma? Precisa estar congruente. O que você sente, a maneira que você fala, a maneira que você expressa, isso tem que estar harmonioso. Essa palavra, ela transformou a minha vida, Elis, a ressignificação. Quando eu olhei a minha história, coloquei a minha história num mapa assim, e olhei e falei: onde estão os problemas aqui, né? Quais as dificuldades que eu passei na vida? Minha mãe dizia pra gente quando era pequeno: o problema de vocês é que vocês não têm problema. E eu falo isso hoje pros meus filhos: você passa fome? Você não tem onde morar? Tá dormindo na rua? Tipo, oi, que problema você tem? Você tá doente? Tem mãe, pai, tem comida em casa, vai para a escola. Tipo, oi, que problema é esse que você tem aí, né? E é interessante isso, porque nós que criamos e alimentamos esses monstros na nossa cabeça. Então, na hora que você consegue chegar a essa conclusão, e aí eu cheguei no dia em que eu saí da TV Globo e que eu falei: peraí, eu não posso pensar que eu só vou trabalhar como repórter e apresentador, eu posso fazer qualquer coisa na área da comunicação. Aquilo ali, eu já olhei com outros olhos, né? Eu já falei: peraí, abriu um mundo de possibilidades. Se eu ficasse só: não, eu sou apresentadora e repórter, e tá, não tem vaga de apresentadora e repórter, você faz o quê? Eu fui ser apresentadora, repórter, gestora, tudo ao mesmo tempo. Num projeto imenso.
Então, assim, tudo que a gente faz e que a gente alimenta até aqui, é isso que vai fazer a gente construir o nosso futuro. Então, tudo que você aprende, tudo que você, de alguma forma, cresceu e desenvolveu ao longo da sua vida, são essas experiências que levam você para a próxima experiência. Então, viva essas experiências. Vanessa, deixa eu te contar agora, te dar um spoilerzinho aí de um projeto que a gente tem. Opa! É um spoiler bem interessante. A gente tem um projeto chamado 6 Superhabilidades para as Crianças. Não sei se você conhece aí o tamanho da Fator de Sucesso, mas a nossa empresa ela é dividida em 2 vertentes, né? Uma que trabalha em company, com empresas grandes, e uma outra parte que trabalha justamente com essas mulheres empresárias, que é a parte que eu toco da empresa. E nessa parte especificamente, a gente tem uma parceira que ela é uma brinquedista e a gente juntou um time, né, de especialistas e a gente desenvolveu um programa chamado 6 Superhabilidades que antes só era aplicado dentro do In-Company, das grandes organizações, e hoje a gente desenvolveu ele para as crianças. Então isso que você está vivendo hoje, dos 5 aos 9 anos de idade, nós desenvolvemos brincadeiras onde as crianças desenvolvem 6 super habilidades justamente para elas acabarem com essas crenças. Preciso disso aqui em casa. É muito legal. E a parceira de vocês é muito legal, né? Muito. A gente entrevistou. A Verônica, né, que é a brinquedista, é muito legal. É muito legal, porque a gente montou um time. Muito interessante. É muito, porque na verdade, olha, a gente costuma dizer assim, os recursos, quais são os recursos que você tem? Você, por exemplo, no seu estilo de agir, de lidar, provavelmente você vai se dar muito melhor com outro filho que parece mais com você do que esse. Sim. Talvez você seja mais associativo e o outro seja mais dissociativo, né? E aí quando você começa a fazer essa comparação, como é que você desperta no outro? Você não precisa mudar o outro, mas precisa ele entender que em alguns determinados momentos da vida dele, ele vai precisar se comportar diferente. Eu tenho um caso desse muito interessante, que é o de um médico, que é o meu cirurgião plástico, e ele não fala nada, ele é japonês, ele não fala nada, ele diz sim, não, e eu fico brincando com ele. Exatamente isso, e é exatamente assim mesmo, sim, não. E eu falo, você é um homem de poucas palavras, né? Eu brinco com ele, porque eu falo pra caramba. Mas é interessante, porque exatamente o que eu estava tentando explicar a ele, e trabalhando essa ressignificação através de exercícios, é que ele não precisa deixar de ser quem ele é. Mas ele vai entender que na hora que ele estiver diante de uma câmera, na hora que ele tiver que falar com outras pessoas, ele vai precisar sim agir de outra maneira para gerar conexão. E é isso. Nossa, eu tô amando esse papo e eu tenho muito para aprender ainda, mas eu acho que o que fica, né, de tudo que a gente está conversando é que as mulheres precisam acreditar nelas, na força que elas têm. Não tem aquela história de que a mãe, quando ela faz qualquer negócio para salvar o filho, né, e a mãe ganha uma força extra quando ela precisa tirar a criança de uma situação difícil. É essa força que você tem dentro de você, que você nem sabe, e eu nem sabia, nem imaginava que eu tinha uma força tão grande dentro de mim. É essa força que te move, que te faz ser multi. E as mulheres têm essa característica, é diferente dos homens. Nós conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Você está trabalhando, aí você está vendo o que está faltando na geladeira, que você está fazendo a lista de mercado, aí a criança pediu não sei o que, você foi lá, atendeu a criança, está fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso é fantástico, as mulheres têm esse poder, a nossa força mental, a nossa inteligência, ela é tão, eu acho que ela é tão superior que a gente se surpreende o quanto a gente é capaz de avançar, de crescer e de andar para frente. É por isso, Vanessa, tem muito homem querendo ser mulher. Uma salva de palmas. Vanessa, que entrevista gostosa. Maravilhosa. Foi muito inspiradora, porque a gente vê você, super bem sucedida, jornalista, narrou uma Copa do Mundo. E a gente vê que você é mulher como a gente. Então é isso que é legal, essa identificação de falar, nossa, ela é igual a mim, ela também tem os meus problemas, as minhas dificuldades. Então foi assim, muito enriquecedor, foi muito inspirador mesmo essa entrevista. Eu só poderia te agradecer muito por você ter aceito esse convite. Não sei se eles querem dar alguma consideração final. Só dizer que eu já tô apaixonada, que a gente vai ter que fazer alguma parceria, não sei o quê. Eu quero fazer a sua mentoria, já estou aqui me candidatando, hein? Eu vou terminar com uma frase que eu escutei uma vez lá na redação da Globo News. Era uma produtora e estava acho que tinha caído as Torres Gêmeas. Era assim, era uma cobertura
pesada que a gente estava fazendo. Se não me engano, era as Torres Gêmeas, 11 de setembro. E aí, juro para vocês, no meio daquela confusão, uma mãe assim no telefone. Tá bom, filho. Não, mas só vai descer pro play depois que você comer tudo. E voltou, desligou. Eu te amo. Desligou e voltou. O que é que está acontecendo para fazer o quê? Então, assim, essa somos nós. Nós temos esse poder. Nós temos esse poder. Desenvolver tantos papéis, né? Fica dentro de você. Usa essa força. Acredite em você. Você que está ouvindo a gente agora, acredite na sua força, no seu poder. Porque ela está dentro de você. E isso, cada dia mais, eu tenho essa certeza quando eu vejo a transformação nas pessoas, né? E eu vejo o meu trabalho sendo perpetuado nas mentorias. E em breve terei meu curso online, como é que fala? É a pergunta que eu mais escuto. Como é que fala, hein? Então, como é que fala em breve? A galera vai poder fazer online. Legal. Gostei legal. disso, ó. Salva palmas. Gente, para encerrar essa entrevista, agradecer muito a Vanessa e saudações femininas para Vanessa. Vamos lá, Vanessa! Tchum, tchum, tchá! Tchum, tchum, tchá! Nossa saudação. E a gente faz sonoplastia, mas depois da edição, eu prometo. Depois arruma na edição. Amei. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós amamos de verdade. Muito obrigada mesmo. Muito Beijo obrigada. para todo mundo que estava ouvindo a gente. Valeu. Beijo no coração. Tchau, gente. Obrigada, Vanessa.